Quando nós estamos passando por algum desafio, algum momento difícil na nossa vida, as dúvidas vêm, o medo vem e a gente começa a se questionar se aquela coisa que a gente tanto gostaria, será que ela realmente vai acontecer? Nesses momentos, a nossa fé é testada. E aí, como é que a gente age quando o medo vem e as dúvidas acontecem? Como é que eu posso ter fé de verdade? Aquela fé que acredita e que descansa. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Oi, eu sou a Márcia e aqui no canal a gente fala sobre assuntos de mente, corpo, espírito para nos ajudar a desenvolver uma vida mais feliz, mais presente e mais saudável na nossa rotina. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre fé, como ter fé de verdade. A ideia para esse vídeo veio aqui a partir do devocional que eu acabei de fazer, do momento com Deus que eu acabei de ter, e a questão da fé ela vem sendo trazida para mim com uma certa intensidade e frequência. Então, eu tenho passado por desafios na minha vida e tenho conseguido observar sobre essa questão da fé. E por ser um assunto tão importante que nos faz vencer desafios, eu quero trazer e compartilhar com vocês o que eu aprendi, a minha visão sobre a fé a partir da Bíblia. Então, o que eu estava estudando hoje veio com uma palavra bem edificante sobre a fé, que me fez linkar com outras coisas que Deus já veio me trazendo e me ensinando sobre a fé, que é o que eu vou compartilhar contigo aqui. Eu estava lendo hoje no meu devocional, estou com a minha Bíblia aqui, eu estava lendo Tiago, comecei a ler Tiago 1, e o que saiu para mim o que eu estudei hoje foi, primeiro aqui um trechinho que fala sobre os benefícios das provações, e a outra parte que fala sobre como obter a sabedoria, e isso tudo falando sobre fé. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que nada lhe falte. Agora outra parte aqui. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Isso me chamou muita atenção, porque eu me sinto assim muitas vezes. Inclusive, um dos motivos das coisas que eu estava conversando com Deus alguns dias atrás, nos meus momentos de oração, é essa questão que me incomoda tanto de muitas vezes eu ser tão indecisa, eu ficar talvez com tanto medo de errar que eu acabo não decidindo as coisas, e isso me traz uma passividade, uma sensação muito ruim de incapacidade muitas vezes. Então, isso aqui me fez refletir sobre a forma como a gente tem a nossa fé. A parte que fala aqui sobre peça, porém com fé, em nada duvidando, é o que vem para mim e pega para mim, sabe? Porque quando a gente tem fé, a fé é o ato de acreditar naquilo que a gente não vê. Deixa eu ler o que eu separei aqui, que até uns devocionais anteriores saiu para mim aqui, que em Hebreus 11 fala sobre a natureza da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, quando eu tenho fé, eu acredito e eu tenho certeza que aquilo que eu espero
vai acontecer. Eu já vejo isso acontecendo, a ponto de eu já conseguir me alegrar com isso que eu coloquei em oração, que eu pedi. Eu coloquei até aqui uns lembretes de alguns dias atrás, que saiu para mim aqui, onde eu estava pedindo muito uma coisa para Deus, e eu estava, ao mesmo tempo que eu pedia, eu estava apreensiva. E se isso não acontecer? Eu comecei a pensar nisso. Então aí, Deus começou a trazer essas respostas de o que é a fé de verdade. Será que é eu pedir para Deus e eu ficar segurando o medo? Será que é eu pedir para Deus e todo dia me ajoelhar e orar e falar: Deus, olha só, eu tô passando por isso, eu quero muito que isso aconteça. O Senhor pode me ajudar? Orar, falar com Deus e depois, qual é a minha atitude depois que eu fui, orei e falei com Deus? Eu entreguei nas mãos de Deus, como eu sempre digo, por exemplo, nas minhas orações, eu sempre falo, né? Deus, eu entrego nas tuas mãos. Então, o Senhor dirija e o Senhor faça o que melhor o Senhor achar, o que melhor o Senhor sabe que é o melhor para mim, sabe? Então, quando eu faço isso, eu entrego realmente nas mãos de Deus? Ou eu fico morrendo de medo e cheio de ansiedade e cheio de preocupação de que isso talvez não aconteça? Qual é a minha atitude depois que eu vou e demonstro e falo para Deus aquilo que eu realmente quero? Qual é a minha atitude? É a de fé? De entregar para Deus, de entregar nas mãos de Deus aquilo ali que eu acabei de pedir e confiar, sabendo que eu já recebi e ver aquilo já concretizado na minha frente? É assim que eu ajo? Ou eu falo com Deus e digo: Deus, eu entrego nas tuas mãos, e depois viro as costas e começo o dia inteiro a pensar naquilo ali, a me preocupar com aquilo ali, a duvidar daquilo ali? Qual é a nossa atitude diante dessas coisas? Porque é isso que faz a diferença, é isso que Deus tem me mostrado, que a fé, que a diferença que faz no quanto a gente tem fé, é como a gente se comporta. Então, como que eu me comporto diante de uma coisa que eu preciso de livramento, ou tipo assim, tô passando por uma doença, por um momento difícil, como é que eu me comporto depois que eu fui lá e orei? Porque orar, na minha concepção, né, conversar com Deus, entregar para Deus esse problema, é uma coisa que para mim já é tipo assim, é a regra, aquilo ali é em primeiro lugar, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida, né? Então, depois disso, qual é a minha atitude? E para mim isso é o que embasa o ter fé. O que é ter fé de verdade? O que é ter fé de verdade a ponto de não duvidar, sabe? Isso, eis a questão, né? Como é que eu posso exercitar essa fé? Então, duas coisas que eu uso para exercitar a minha fé, e eu ainda estou aqui com os papeizinhos que eu vou encaixar ao longo da nossa conversa, né? Porque essa conversa está sendo totalmente livre, não tem roteiro, não tem nada, estou sentindo do meu coração. Inclusive, pedir para Deus me orientar para vir aqui conversar com vocês, para que Ele fale através de mim. Então, dois pontos principais para que eu possa desenvolver a fé de verdade, como eu coloquei no título desse vídeo. Primeiro ponto, conversar com Deus e falar para Ele aquilo que tu quer, ou aquilo que te aflige, ou aquilo que está no teu coração e que tu tem uma expectativa em relação àquilo. Esse é o primeiro ponto. Conversa com Deus. Abre a boca e fala o que está no teu coração. Só isso. Conversa, mostra para Ele o teu desejo, aquilo que tu quer. Conversou com Ele? Então tá. Então, a partir de agora, tu vai seguir a tua vida. Dentro dessa conversa com Deus, uma coisa que é muito importante, entregar para Ele. Entrego para o Senhor isso aqui e eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai dirigir isso aqui, vai tomar conta disso e que o melhor vai acontecer porque está nas tuas mãos. Eu coloquei isso aqui nas tuas mãos. Então agora, Senhor, orei, entreguei, eu vou descansar sabendo que o Senhor está agindo. E que se o Senhor está agindo, o Senhor, que é quem me conhece, que é quem sabe o que é melhor para a minha vida, eu sei que agora eu posso descansar. E aí entra o segundo ponto, descansar.
O que é descansar? Não é deitar e dormir. Descansar é, enquanto eu estou na minha rotina, vivendo, fazendo as coisas do meu dia a dia, eu não estou remoendo o problema que estava na minha cabeça, a dificuldade que eu estou passando. Eu não estou alimentando medo, eu não estou alimentando dúvida, não estou alimentando angústia, eu não estou me deixando ser dominada pelas preocupações. Isso é descansar. Por que que eu descanso? Porque eu já entreguei na mão daquele que sabe o que é melhor para mim, que sabe como conduzir. Eu já entreguei na mão daquele que enxerga o que eu não enxergo, que sabe tudo sobre o meu futuro, que sabe o que é melhor para mim. Então eu não preciso mais eu fazer com as minhas próprias mãos no sentido de me preocupar ou de achar que eu me preocupando o suficiente as coisas vão acontecer. As nossas preocupações não resolvem absolutamente nada, só nos trazem angústia e sentimentos ruins. Então, vamos passar a partir de agora e exercitar esse descanso em Deus. Isso é importante. Como que eu faço para não deixar esses pensamentos me invadirem? Márcia, como é que eu faço para no dia a dia não ficar remoendo a preocupação, não ficar ansioso com as coisas? Tem aqui no meu canal vários vídeos onde eu falo sobre viver em um estado de atenção plena, viver em um estado de presença. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no final para vocês, ou na descrição aqui desse vídeo, que ele fala o que é atenção plena, é o título do vídeo. E nesse vídeo eu vou falar como ter uma vida em estado de presença sem deixar os pensamentos nos levarem para longe. Então essa é uma ótima ferramenta para nos ajudar nisso também. E o terceiro ponto que eu acho muito importante, base fundamental também, é isso que eu li para vocês agora. Peça a Deus com fé, porém em nada duvidando. Exercitar a confiança. Esse é o ponto. Exercitar o não duvidar. E isso entra naquilo que eu falei, de não alimentar as dúvidas e os problemas. Então, exercitar a nossa confiança. Pedir sem fé. Pedir sem fé não. Eu já misturei tudo. Pedir com fé, sem duvidar. E aí entra também o que está escrito aqui nesse coisinho que eu estou segurando há um tempão aqui nesse post-it, que foi importante para mim ter saído num devocional, que é fé a ponto de abençoar e de me alegrar com aquilo que eu ainda não vejo acontecer. Não, com aquilo que ainda não está acontecendo, é uma colocação melhor. Conversei com Deus, falei do meu problema, falei do meu sonho, falei da minha vontade. Então eu já posso me alegrar, porque eu tenho tanta confiança em Deus que eu fico alegre, porque eu já consigo ver aquilo que ainda não está acontecendo. É isso que é a fé. É a gente acreditar em algo que a gente não vê, mas que existe no nosso coração. E quando a gente acredita, tipo assim, ó, eu falei ali com Deus, Deus, eu quero muito, eu tenho essa meta, esse plano, abençoa meu plano. E quando eu faço isso, eu coloco um sorriso no meu rosto e eu fico alegre, porque eu já consigo ver aquilo ali acontecendo. Eu já consigo me ver vivendo aquilo ali. Então, isso é exercitar essa fé sem duvidar. É eu me esforçar, e eu vou usar esse termo porque eu acho que o grande desafio de nós seres humanos é realmente a gente desenvolver uma confiança tão grande. Não pensem porque eu estou falando sobre isso, para mim é fácil. Para mim não é fácil. Para mim é desafiador eu desenvolver essa confiança. E é por isso que Deus tem falado tanto comigo sobre esse assunto, para que eu possa aprender sobre essa fé de verdade. E tudo que Ele tem falado comigo é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Como que a gente desenvolve isso, essa fé que não duvida, sabe? Então, esse é o terceiro ponto. Mas eu também quero fazer um adendo de uma coisa muito importante que é para não deixar a coisa talvez muito longe, muito impossível, porque assim a gente vai ter momentos que vai duvidar. Nós temos uma cabeça, nós temos uma mente que nos traz coisas
E o fato de a gente, por exemplo, conseguir viver em um estado de presença, de atenção, tomar consciência desses pensamentos e escolher o que alimentar e o que não alimentar, não impede esses pensamentos e essas dúvidas de virem. Me vêm muitas dúvidas, mas a questão é, quando essas dúvidas vêm, como é que eu escolho agir? No que eu escolho confiar? Como eu escolho exercitar a minha fé? Então, o ponto que eu quero dizer para vocês é que não se aflijam quando as dúvidas vierem, porque o medo, a dúvida, a gente não consegue arrancar isso assim com essa facilidade da nossa vida. É um exercício e é por isso que as provações vêm, para que a gente tenha perseverança e para que a gente possa ir moldando e exercitando essa fé, que é uma fé que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, uma sementinha que vai crescendo. Então não é tipo assim, não duvida e ponto final. Não, as dúvidas vão vir. Mas como eu me comporto quando essas dúvidas vêm? Então, peça com fé, sem duvidar. Ver e acreditar e me alegrar, porque eu já recebi o que eu pedi. Eu já estou vendo aquilo acontecer. E eu já consigo sentir a alegria de imaginar aquilo acontecendo, de me imaginar vivendo aquilo. E o quarto ponto é um reforço para isso. E é algo que até eu me questionei muito Deus nesses últimos tempos, que eu comecei a pensar, será? Será que fé é isso? Será que para me desenvolver a minha fé, eu preciso passar por esse ponto aqui? E hoje também veio mais esse ponto e essa confirmação para mim. Olha só, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha isso. Então, se uma pessoa não deve ser indecisa ao exercitar a sua fé, isso me remete ao quê? Que fé é uma decisão? Porque por muito tempo eu fiquei esperando a fé cair do céu. Deus me ensina a ter fé, me dá a fé. Mas e a parte que me cabe para mim exercitar essa fé? Como é que fica? Então isso para mim reforçou o que Deus já vem me mostrando sobre decisão, que fé é uma decisão. Eu decido ter fé, eu decido acreditar. Eu decido acreditar inclusive naquilo que eu não vejo, naquilo que é só um sonho no meu coração. Não está acontecendo, mas eu acredito. Eu acredito a ponto de ver isso acontecendo e melhor, de me ver vivendo isso. Então, se fé é uma decisão, como é que eu decido viver a minha vida diante dos problemas? Esse é o questionamento e esse é o ponto que eu quis salientar aqui para ti. O teu comportamento para que tu consiga exercitar essa fé. É muito importante a gente pedir para Deus alimentar a nossa fé, sim, mas eu acho que nós também devemos trabalhar para desenvolver isso, a ponto de olhar para as coisas que nos acontecem, olhar para nós e ver qual está sendo o nosso comportamento diante dos problemas, diante da rotina, para que a fé ela não fique só num discurso bonito, mas que de fato ninguém sabe o que significa e como é que exercita essa tal dessa fé. Por isso que eu coloquei no título, como exercitar, como ter fé de verdade. E que a gente possa não se afligir quando as dificuldades surgirem, quando as dúvidas surgirem, porque lembra do que eu li no primeiro trechinho ali de Tiago, ó, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E a perseverança é o que vai nos moldar a desenvolver a nossa fé. Se a gente desistir diante da primeira dificuldade que acontece, como é que a gente vai desenvolver a perseverança? Perseverança é essa que serve para vários quesitos e várias coisas na nossa vida, não só para exercitar a fé, mas para tudo que a gente quer conquistar. A gente precisa ser perseverante para ir até o fim e não desabar com as coisas que acontecem no meio do caminho. Então, o meu convite para ti é que tu aprenda a exercitar a fé de verdade, refletindo nesses 4 pontinhos que eu passei para vocês,
De repente anota, deixa visível para ti, porque assistir um vídeo é muito fácil e ser tocado por ele também, mas durante a rotina, onde os problemas vão surgindo, é bom ter tudo muito visível, como que a gente pode se comportar para não ser tomado pelo automatismo e pela rotina e pela forma como a gente já está acostumado a agir, sabe? Eu, todos os dias, tenho exercitado a fé, o exercício da fé. Não é fácil, não é, mas com as ferramentas certas e com vontade de verdade de conseguir viver uma vida melhor, a gente consegue, aliado ao principal, que é a presença de Deus na nossa vida. Desejo que o teu coração se preencha de fé, se preencha de alegria e que tu persevere nas coisas que são o desejo do teu coração, sempre perguntando para Deus se essa é a vontade dele, porque lembrando que ele enxerga o que a gente não consegue enxergar. Então, espero que a palavra de hoje tenha alimentado o teu coração de alguma forma e gostaria muito que tu deixasse um comentário aqui falando como foi, se te tocou esse vídeo, se alguma coisa fez sentido, como que isso vai te ajudar e como que tu vai exercitar a tua fé no dia a dia. A gente pode contribuir um com o outro com uma palavra e às vezes o que um fala ajuda o outro a ter um insight ou alguma coisa sobre a sua própria vida. E eu gostaria muito que esse canal ele fosse um canal de luz para que as pessoas pudessem se conectar umas com as outras e crescer juntas cada vez mais. Obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.